Olha só, é evidente que é uma preliminar importante, porque ela diz respeito diretamente ao quão é real e deve ser valorizado e fortalecido os ambientes em que a gente democraticamente se reúne para discutir, para deliberar e para forjar um tipo de participação cidadã que deve partir do próprio governo. Na minha avaliação, é evidente que não tem consenso sobre isso, sobre os mecanismos que regem a conduta e as relações entre nós. A Conferência Última da Cidade foi construída por um processo combinadamente levado pela sociedade civil e pelo governo, estabeleceu regras democráticas de funcionamento. Essas regras, de certa maneira, se traduziram em alguns itens do regimento interno da conferência. Conferência em relação à qual todo mundo que está aqui participou. Eu não sei exatamente quem não participou. No capítulo 1 do regimento interno, tem um artigo 2º que diz o seguinte: a 6ª Conferência da Cidade de Niterói, convocada pela sociedade civil e pelo Poder Público Municipal, será realizada nos dias 1 a 3 de julho de 2016 na Universidade Federal Fluminense e terá as seguintes finalidades. Inciso 6. Eleger, homologar e empossar as entidades e membros do Conselho Municipal de Política Urbana de Niterói para o triênio 2017-2020. Segue no capítulo 2 da realização da conferência em si, o artigo 4º. A realização da 6ª Conferência da Cidade de Niterói será antecedida pelas seguintes etapas. E aí diz todas as etapas. A realização pré-conferência de habitação no dia 9, a primeira pré-conferência de uso e ocupação do solo, pré-conferência de mobilidade, pré-conferência de saneamento e meio ambiente. Parágrafo 2º deste artigo. É condição de candidatura como delegado à 6ª Conferência da Cidade de Niterói a participação em pelo menos 2 das pré-conferências. Isso foi estabelecido pela sociedade civil e pelo governo que organizou. Nos anais da Conferência da Cidade, publicados pelo governo, tem lá o nome dos indicados para compor o Conselho Municipal de Política Urbana, composto de acordo com as regras do estabelecimento, estabelecido em comum pela sociedade civil. E entre os membros do Legislativo está o Daniel Marques, ex-secretário do Meio Ambiente, do governo Rodrigo Neves, e atual vereador atuante nas causas do urbanismo, nas causas do meio ambiente, e atuante na Câmara. Não falta nenhuma sessão, coisa que não é comum na maior parte dos vereadores, aqui e lá. E eu, Daniel Marques Frederico Paulo Eduardo, tendo como suplente o Birajara Bento Marques, que é o Bira Marques, que também esteve presente num acordo, mas esteve presente na conferência, e o Leonardo Simões Soares, que é assessor parlamentar. É evidente que eu não sou criança e sei exatamente o que está em jogo. Mas o que eu esperava, eu já disse hoje para a secretária, que a secretária mandasse publicar em nome do governo o que saiu na conferência. Porque esse é o papel da secretária. Esse seria o papel do governo. Publicar aquilo que saiu na conferência. Se o Paulo Bagueira, presidente do Poder Legislativo, achasse por bem desconsiderar aquilo que saiu da conferência, não deveria ser a secretária, nem o governo que deveria desrespeitar e violentar a conferência. Deveria ser o Paulo Bagueira, se dirigindo ao governo e dizendo: discordo da representação do Legislativo, porque Paulo Eduardo não participa em absolutamente nada de urbanismo, não participa de nenhum fórum, e o Beto da Pipa, Roberto Jales Beto da Pipa, participa intensamente de todos os fóruns.
Vereadora Verônica, que é a segunda indicada como titular, participou de todos os eventos da conferência, participou de todos os momentos daquela discussão. Portanto, deveria dizer Paulo Bagueira, discordo da indicação do governo e da conferência e indico Verônica. Os indicados... Publicado no DO, né? Publicado no DO pela Verena, em nome do governo e em nome da conferência, violentando uma decisão coletiva da conferência. Os nomes publicados foram Roberto Fernandes Jales e Verônica dos Santos Lima, sendo que o Bira é suplente e o Jorge Andrigo, um outro vereador, é o segundo suplente. Eu quero dizer o seguinte, e com todo respeito e carinho, é um fórum que deve ser de discussão e não de disputa política. Eu não pego voto aqui, eu não ganho voto aqui. Aqui eu trabalho, estudo e troco ideias. Tampouco ganho voto levando pessoas fiéis para Aparecida em 50, 60 ônibus alugados. Nem ganho voto comprando comunidades no Caramujo. Aqui é um espaço de discussão. E o que o Poder Legislativo fez, o que não é surpresa para mim, surpresa eu já te disse hoje à tarde, é você não ter publicado aquilo que a conferência autorizou o governo a publicar e deixado para ele a tarefa de desrespeitar a deliberação coletiva e aquele fórum aconteceu. Não sei o que eu vou fazer, a única coisa que eu tenho certeza que eu vou fazer é criar um constrangimento permanente à secretária Verena, porque eu virei a todas as reuniões do Compur, assim, não é, Amâncio? Como eu vou a todas as reuniões do Conselho Municipal de Saúde, como eu vou a todas as reuniões onde as políticas públicas da cidade estiverem sendo discutidas, e vou ter que pedir autorização à secretária Verena, enquanto presidente do Conselho, para falar no Conselho, para o qual eu fui escolhido na conferência, na qual participei de 4 pré-conferências, participei da conferência em si e participei do grupo de trabalho. Essa é a discussão que o Conselho tem que fazer. É muito fácil a gente falar de democracia participativa e usar os instrumentos, burocraticamente, de participação da sociedade, se na hora que a sociedade delibera, independentemente da maneira pela qual deliberou, se o que ela delibera é só para inglês ver. Eu acho que o Conselho deve, no mínimo, saber, não estou pedindo o posicionamento de ninguém, eu acho deplorável a atitude do governo, e aí representado pela Verena, que deixou de publicar aquilo que a conferência deu autoridade ao governo, através da secretária, para publicar. Se alguém tivesse que violentar a conferência, e essa é a reclamação que eu fiz com ela, encontrei por acaso lá na frente do HPJ, falei, se alguém tivesse que violentar, seriam os vereadores. Aliás, eu sou violentado por eles, a legislatura inteira. O tempo inteiro estou acostumado a conviver com pessoas que no ambiente da Câmara de Vereadores pouco ligam para a força dos argumentos e fazem o tempo todo prevalecer o argumento da força. Esse é o argumento da força. É a força do presidente Paulo Bagueira de dizer, não quero nem saber, não sei nem se fez combinado com o Poder Executivo. O fato é que o Poder Legislativo e a violência por ele praticada foi acobertada e contestada pelo governo. Eu queria registrar esse protesto e dizer, não sei ainda o que eu vou fazer, temos que discutir sob o ponto de vista, não tenho nada que perto da pipa estivesse no Compur, não tenho absolutamente nada contra isso, só tenho contra aqueles que fingem que estão preocupados com os assuntos, não participam de absolutamente nada e depois vêm para os fóruns para votar de maneira acrítica com as propostas comandadas pelo governo. É assim, nós não vamos construir uma sociedade com participação efetiva brincando de democracia. Brincando de democracia. Tá? Então eu quero deixar bem claro, já disse isso, toda a clareza para a secretária. Acho horrível, acho muito ruim. Imaginava que isso fosse criado pelo Bagueira, mas não imaginava que o governo
fosse sendo coautor, coordenador, em conjunto com a sociedade civil, da Conferência da Cidade, tenha feito uma plenária, tenha tomado uma deliberação fechada em plenária, não teve nenhum respeito ao que a ADEME deliberou, ao que os trabalhadores deliberou, ao que os outros segmentos que participaram da conferência deliberaram. Teve desrespeito à participação efetiva de membros do Poder Legislativo, não apenas eu, mas o Daniel Mate e o Bira, porque nem colocaram o Bira como titular. Nem o Bira, que é da base do governo e que participou da conferência, ficou como titular. Os titulares são Roberto Jales e Verônica Lima, a rainha do caramujo e o rei, não sei de que, eu sei que é o rei do coração do Rodrigo, porque o candidato a vereador do Rodrigo é o vereador atuante e que merece nosso respeito. Mas nem o Bira foi respeitado. Eu queria registrar esse protesto. Isso fica de reflexão para o conjunto do Conselho.